Pastor Surian aqui e hoje trabalho, né? Hoje é terça-feira e trabalho. Tô indo aqui já pelo bairro. Eu não vou andar muito porque eu não tô legal, né? Ainda das pernas, não tenho condições. Eu só vou nos 2 pontos de ônibus que tem ali na frente. Vou entregar o pessoal no ponto de ônibus e vou voltar e vou trabalhar online hoje. Mas que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa tocar em alguma das pessoas que eu vou abordar e trazer essa pessoa para Cristo, tá bom? Deus abençoe você. O trabalho foi aqui perto de casa, né? Aqui aos pontos de ônibus e consegui falar com bastante gente, ficou bem... Tá. Tchau, gente, Deus abençoe, viu? Ficou bem legal, assim. Acabaram de passar o pessoal que eu entreguei, que eu falei de Jesus também, tá bom? Então, sim, graças a Deus, tá? Hoje eu consegui trabalhar, apesar dos meus problemas de saúde, e deu tudo certo. Tô feliz com isso, né? Muita gente ouviu de Jesus hoje também, e todos os folhetos foram embora, todos. Então, graças a Deus, hoje o dia foi uma bênção. Espero que Deus abençoe essas pessoas que ouviram de Jesus e que elas se entreguem, né, ou recebam Jesus Cristo, sejam convertidas por... Bom, pessoal, hoje eu fui entregar os folhetos e assim, hoje foi um misto de emoções, né? Eu não entrego o folheto e vou embora, eu não entrego de primeiro. Eu primeiro converso com a pessoa, falo que que Jesus a ama e tudo mais, aí depois eu ofereço o folheto conforme o tema, e se a pessoa precisar de pegar um folheto sobre depressão, por exemplo, eu entrego para ela, né? E aí o que acontece? O pessoal acha que eu estou vendendo esse material, sempre acha que eu estou vendendo. Hoje eu não fui de clerical, fui normal, então, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim, não é meu visual que salva as pessoas, que leva as pessoas para Cristo, né? É o próprio Espírito Santo, entendeu? Então, esse negócio do visual é irrelevante. Agora, por que um misto de emoções? Eu entreguei para um grupo de negros, né? E a questão do racismo, né? Tipo, eles têm várias histórias de racismo para contar. E aí eu lembrei quando eu trabalhava numa empresa multinacional, e aí eles estavam fazendo entrevistas com um candidato, e aí foi decidido contratar um profissional negro. Aí o chefe vetou, eu estava na baia do lado deles, e eles estavam falando, aí o chefe falou, não, a gente não vai contratar ele. Porque ele é o melhor e tal, porque ele é negro. E os clientes não gostam. Os clientes, infelizmente, eu não tenho racismo, mas os clientes têm racismo. Ou seja, ele é um racista, né? Eu fico pensando, tem tanta gente tão boa aí, com tanto talento, com tanta habilidade e não recebe oportunidade só porque é negro, né? Só porque é negro não recebe oportunidade, que nem aconteceu nesse caso que eu ouvi, né? Então, tipo, que eu tava junto, tava ali testemunhando, né? E assim, eu não vou mexer com peixe grande, minha vontade era chamar a polícia, mas é peixe grande, é empresa multinacional, ia sobrar para mim, né? Eu que ia acabar me ferrando. Então, entreguei oração, pedi que Deus fizesse justiça e esse rapaz conseguisse um bom emprego. Era um emprego muito bom, uma vaga muito boa, com um salário muito bom, e ele foi aprovado, passou em tudo, era o melhor, todo mundo concordou que ele era o melhor, mas ele não foi contratado porque é negro, né? Então, tipo... E é tanta coisa que acontece, né? Você vai no carnaval caro ali, dos Abadá e tudo mais, você vê na televisão, é tudo branco, né? E aí os negros querem curtir o carnaval, tem que ir nas periferias, porque ali no centro é caro e eles não têm condições, né? E é tantas outras coisas, né? Na escola o tratamento é diferente. Eu lembro quando eu era pequeno, quando eu era criança, e um vizinho meu era negro, e a gente tinha uma outra vizinha que a gente brincava, né? E aí a mãe dela ficava brava, sempre falava, não brinca com esse menino. Aí ela chegava esse menino e falou assim, eu não gosto de preto, não tomo nem café porque é preto. Então assim, isso me entristece muito, sabe? Deus abençoe que a gente consiga levar Cristo para aqueles que sofrem de racismo, né? E outra coisa de emoção, hoje aconteceu um monte de coisa, assim, foi um turbilhão de coisas hoje, em pouco tempo, né? Eu só fui nos pontos de ônibus, estavam cheios, fui entregar e tal. E aí teve essa do racismo, que eu fiquei assim, falei, gente, nossa, cara, eu não consigo tolerar, entender, ver por um outro ângulo, uma visão, assim, tipo, não perdoar a gente tem que perdoar, mas tipo, inocentar, achar que é inocente, que é cultura, que é isso, cara, não, eu não consigo. O racismo é pecado horrível, horrível.
E teve outros também, com umas moças ali, que elas estavam bem bravas comigo por eu ser pastor, né? Então, tipo, a gente que é pastor, pro público em geral, às vezes a gente tem que sofrer isso, né? Isso eu tenho que sofrer. Então, se eu sou pastor, eu sou traiçoeiro, quero dinheiro. Então, o pessoal sempre acha que eu estou vendendo os folhetinhos. Eles sempre perguntam quanto que é, ah, não tenho dinheiro. Eu falo, não, gente, é de graça, entendeu? A gente está aqui para falar da graça de Jesus, de graça, como cobra. E aí eu fui para um outro grupo de jovens ali que estava sentado ali, tomando café e tal. Uns 5 jovens, né? E no começo eles estavam muito desconfiados, cara fechada, e não queriam me ouvir. Aí eu mostrei minha foto, que eu sou pastor, eles vão ver o que ele tem para falar. E aí eu comecei a falar do amor de Deus, né? De coisas positivas, não gosto de falar de coisa negativa, só se for necessário. Mas se não é necessário, eu falo de coisa positiva, do amor de Deus e tal. E aí o rapaz fala assim, nossa, você é diferente, você tá falando coisa boa, porque os crentes que param aqui é tudo para xingar a gente. Eu falei, não tô aqui para falar de coisa ruim para vocês, eu tô aqui para falar de Jesus. Jesus ama vocês, entendeu? Aí não tem nada que pode separar vocês do amor de Deus, entendeu? Então vocês podem olhar para Jesus, se vocês quiserem ir para uma igreja séria também e adorar Jesus. Aí eu falei, mostrei uma visual, né? Se Deus aceita cara como eu aqui, todo metaleiro, como pastor, então imagina se Deus não vai aceitar vocês aí, porque vocês têm piercing, sei lá, então. Então foi muito legal, assim, no final, né? No final das contas. Teve algumas hostilidades, mas é porque o meio cristão, infelizmente, está vomitável, né? A gente olha o meio cristão, inclusive que eu falei de racismo, isso tem na igreja também. Esse pessoal aí que eu abordei, isso tem tanta história para contar, cara. Eu sofro se eu visitar uma igreja, que eu já fui visitar igrejas que amigos me convidaram e fui expulso, né? O pastor mandou embora, o diácono mandou embora, por coisa que eu escolhi, né? A minha banda, curtir metal, ter visual metal, foi uma coisa que eu escolhi. Agora, pessoas que são maltratadas assim na igreja porque tem a pele negra, cara, isso é diabólico, é diabólico. Fiquei muito triste, fiquei muito feliz pelos jovens que aceitaram o fretinho, que entenderam que Deus os ama, e estou em oração para que eles venham na igreja, para que frequentem a igreja. Não vai dar para ser na minha ali no Campo Limpo, mas tem uma Assembleia de Deus aqui que é muito boa, já conversei ali com o pessoal, então eles estão recebendo pessoas do projeto. E aqueles que podem, né, já tem 3 fazendo profissão de fé lá na Ebenezer, aqueles que podem vão lá na Luterana. Então, tipo, assim, eu fico feliz por isso, mas meu coração dói, né, por causa do racismo que existe hoje em dia, tá bom? No final, falei que é um misto de emoções, né? No final, o rapaz também no começo assim estranhou eu ser pastor, falei que eu era pastor, ele ficou me olhando assim. E aí eu falei, né, do amor de Deus lá, o que eu sempre falo, né, nada pode separar do amor de Deus. E eu ofereci os folhetinhos para ele, de acordo com o tema, e aí a gente conversou sobre depressão, conversou sobre. Eu falei, eu tenho depressão, mas é muito melhor passar pelas crises de depressão com Jesus do que sozinho, entendeu? Então eu passo por depressão junto com Jesus, né? E é bom ter uma igreja, né? A Yelbe me ajudou muito, porque essa depressão começou ano passado e eu já estou bem melhor, já tô bem melhor. Cheguei a ter que ficar, não aguentava nem trabalhar, só chorava. Não conseguia atender telefone e tal, mas agora eu tô bem melhor. Se Deus quiser, logo logo eu vou estar de alta e a depressão vai estar curada. Ah, mas com a depressão não tem cura. É que essa depressão ela não é a doença que eu tenho. Eu não posso falar a doença que eu tenho. Ela é o sintoma dessa doença, entendeu? Então, tipo, acontece de eu ter crises de depressão, mas depois para, entendeu? Eu não tenho depressão permanente, eu não tenho depressão crônica, e sim como sintoma de uma outra doença. Então, eu expliquei, falei, olha, é bem melhor passar por isso com Jesus, as dores, né? Na semana passada tomei um tombo pra caramba. E fiquei muito triste mesmo, muito furioso, mas ter Jesus é a melhor coisa, porque a gente passa tudo isso com Jesus, né? E aí eu falei isso pro menino, ele se emocionou, falou, cara, desculpa, mas eu posso pegar seu telefone, eu preciso conversar com você. Aí eu falei, sim, pode pegar. E isso acontece direto, né? O pessoal pega meu telefone, a gente conversa. Aí por isso que eles vão na igreja depois, né? Acabam sempre se tornando membro de alguma igreja séria, né? Ou na nossa aqui, onde o pessoal está fazendo... Tem gente do DLC fazendo profissão de fé, tem gente que já fez profissão de fé. A Moema, tem gente que fez profissão de fé. Na Lapa, tem... Assim, tá caminhando a coisa aqui por São Paulo.
Mas se não dá para ir na luterana, porque infelizmente a gente tem poucas igrejas aqui, né? Então eu conheço algumas igrejas sérias aqui da região, inclusive dos meus tios, e aí eu recomendo que eles vão lá. E graças a Deus está acontecendo essas conversões aí, de gente que está lutando contra as drogas, tá sendo bênção. E aí eu me emocionei com esse menino também. Eu sou chorão, gente, eu sou chorão, não tem jeito, né? Eu chorei porque mais um que não entendia que Deus o ama, agora também entende que Deus o ama. Um jovem da geração Z, né? Devia ter uns 18, 19 anos. Que o nosso trabalho é com a geração Z. E os outros jovens ali também que ouviram a palavra ficaram muito felizes, agradeceram bastante por falar que Deus os ama, porque o pessoal só xinga eles, os crentes só xingam eles. E tudo jovem, cara, tudo nos seus 20, 21 anos, entendeu? Então, que é o nosso público, né? Geração Z. E, assim, eu fiquei triste hoje porque desse preconceito, desse pensamento que as pessoas têm, que a gente que é pastor é mercenário e tudo. E eu não posso julgar essas pessoas, porque infelizmente esses da mídia, os pastores da mídia, todos são realmente mercenários, só quer saber de dinheiro. Então, eles se baseiam pela mídia, né? Então, não adianta, não tem como ficar triste com elas, porque infelizmente é assim mesmo. E daí mostra o pastor abusador também, né? Então, assim, a gente está queimado, como pastor, o nosso nome está queimado, né? Mas eu fico feliz de ver o Espírito Santo trabalhando na vida dos jovens também, né? Como aconteceu hoje. Espero que esse rapaz entre em contato comigo. Eu não consegui pegar o telefone dele porque eu tô com a mão zoada, né, do reumatismo, não tô conseguindo digitar direito, então eu tentei para pegar o contato, não consegui, aí ele falou, não, eu quero falar com você, eu preciso falar com você. E aí ele não me passou o contato depois, ele desistiu de me passar o contato, pegou o meu. Então, assim, é um misto, né? Eu fico triste de ver as pessoas achando que a gente vai fazer coisa errada porque é pastor, né? Porque a mídia só mostra o pastor fazendo coisa errada, então eles acham que a gente está nesse meio também. E fico feliz de ver os jovens, né, entendendo que Deus os ama, entendeu? Eu quero esses jovens na igreja. E aí eu entreguei o folhetinho e eu espero que eles venham para a igreja, que entrem em contato comigo e que dê tudo certo. Então foi isso, gente. Deus abençoe vocês. Amém.